Queridos, shalom, shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que Deus vos abençoe. Receba aqui essa videoaula da mentoria espiritual, aqui comigo do pastor Wilker Vieira. Eu quero nessa aula 1, do nível 1, falar sobre a formação do homem. Olha como é tremendo, tá? Nós sabemos que o homem foi feito, foi formado, foi criado por Deus, o nosso Criador. Isso aconteceu em Gênesis no 6º dia. Só que quando nós olhamos a criação, a formação do homem, nós temos que dar mais atenção e enxergar alguns detalhes especiais nesse projeto que Deus criou, chamado homem, ou chamado ser humano. Então nós achamos e encontramos dentro dessa formação, a formação do homem, nós encontramos a tricotomia do homem. O que é a tricotomia do homem? A palavra tricotomia é aquilo que é dividido em 3 partes. Aquilo que é dividido em 3 partes. Então, olhar para a formação do homem, Deus que criou, formou o homem, nós vamos entender que Deus, ele fez o homem em 3 partes. O ser humano, o homem, ele tem 3 partes. Pode também se falar 3 manifestações. Por quê? Porque cada parte do ser humano revela, expressa algo diferente, tá? Então, essas 3 partes, essa tricotomia que Deus criou, formou o homem, se chama espírito, se chama alma e se chama corpo. Exatamente isso. O homem é formado de 3 partes ou 3 manifestações: espírito, alma e o corpo. Melhor para entender: espírito, corpo e no meio a alma. Espírito, corpo e no meio a alma. Tá certo? Lembra que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, ela penetra até a divisão. Lembra, tricotomia, aquilo que é dividido em 3 partes. A palavra de Deus penetra até a divisão do quê? Da alma e do espírito. Uau, pegou? Então, o ser humano é isso. Ele é espírito, ele é alma, ele é corpo. E tem essas 3 partes, tá? O próprio apóstolo Paulo vai falar também sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dizendo que o vosso espírito, alma e corpo estejam preservados, irrepreensíveis, até a vinda de Jesus. Então, o homem é feito espírito, alma e corpo. 3 partes ou 3 manifestações, tá bom? Agora vamos continuar. Vamos falar agora sobre cada uma dessas partes, um pouco delas em resumo. O corpo. O corpo é a parte material. Então, quando Deus colocou o homem aqui no plano físico, quando Deus colocou o homem aqui neste mundo físico, o homem precisa de um corpo. Por quê? Porque tudo que é físico aqui é palpável, é tangível, pode ser tocado, pegue. Então, Deus fez o corpo do homem, a parte física, a parte material, tá certo? E com essa parte física e material que Deus fez, o homem, ele deu a este corpo atributos que nós chamamos de 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do corpo físico, do corpo material do homem? Você sabe? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Deus colocou o homem no plano físico, no mundo físico, e deu a ele os 5 sentidos. Olhos para ele ver aquilo que é físico. Ouvidos para ouvir os sons que são físicos. Olfato para sentir o cheiro daquilo que está aqui neste mundo físico. Paladar para degustar, sentir o sabor de tudo que existe aqui no mundo físico, as comidas. E o tato, tá? O tato, aquilo que é pegue, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível,
que o ser humano pode usar o seu corpo para poder se desenvolver, para poder ter ali uma ligação, para poder ter uma conexão com este mundo físico. Então esse é o corpo, a parte material. E a alma é a parte imaterial. Olha a diferença. O corpo, parte matéria, parte material. Eu pego aqui e tal. A alma, a parte imaterial, ou seja, que não pode ser pegue, que não pode ser tocada, que não pode ser vista. Por quê? Porque a alma, ela é as emoções do homem. A alma é o pensamento do homem. A alma é o desejo. A alma é as emoções, é o sentimento do homem. Então, a alma, ela existe, sim, porque nós sabemos que essa alma, com as suas emoções, com seus pensamentos e com todo esse centro que ela é de emoções, ela se expressa, ela se manifesta usando o corpo físico. Olha como isso é tremendo. O corpo físico que se relaciona com as coisas físicas, mas aquilo que há de imaterial não pode ser visto, não pode ser tocado, mas está lá, existindo, coexistindo, habitando dentro do ser humano, que são as suas emoções, que são os seus sentimentos, que é a sua alma. Então, você vai ver também em muitas passagens bíblicas, quando a Bíblia se refere ao coração do homem. Vou te dar um exemplo. Em Provérbios 4:23 vai dizer que tudo que se pode guardar, guarda o teu coração. Aí se você não entender, você aí vai botar um colete. Não é isso. Coração, não é esse coração que a Bíblia está falando que pulsa sangue. Não é esse órgão, porque aqui faz parte do corpo, matéria. Quando a Bíblia fala de tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, está querendo se referir à alma. O coração aqui aponta, é um símbolo falando da alma, porque é da alma, é desse centro das nossas emoções chamado alma, que sai os desejos, as decisões, as escolhas, os pensamentos, o sentir, o querer. E tudo isso que sai da alma, o nosso corpo faz, o nosso corpo segue, o nosso corpo é conduzido. Você entende? Então a alma, ela é imaterial. Ela não pode ser pega e tocada como o corpo, mas eu sei que ela existe, porque como está a minha alma, repercute no meu corpo. Vou te dar um exemplo. Em Provérbios vai falar a respeito que o coração alegre, o coração está se referindo à alma, o coração alegre aformoseia o rosto. Querido, uma alma alegre é um rosto alegre. Uma alma triste é um rosto triste. E o que é a alma? A alma é o centro das emoções, tá certo? Pegou? Então falta nós falarmos sobre o espírito. O que é o espírito? Eu sei que o corpo é a parte material. A alma é a parte imaterial. Eu não vejo, eu não toco, mas ela está lá, existindo e transmitindo para mim tudo o que está acontecendo com ela. Mas o espírito, ele é a parte transcendental. Transcendental que significa superior, está acima, está elevado. O espírito, essa parte, essa manifestação que há na vida do homem, ela é superior ao corpo físico, ela é superior à alma, que é o centro das emoções humanas. O espírito do homem é o canal. O espírito do homem é o transmissor espiritual. É a parte que nos liga com Deus, é no espírito. Porque Deus é espírito, então Deus ele se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele fala onde? Ele fala com o nosso espírito. O mundo espiritual, eu acesso o mundo espiritual quando eu me levo, quando eu me dou, quando o meu espírito está sensível ao mundo espiritual. E assim vice-versa, quando o mundo espiritual também vem até a mim, eu sinto o mundo espiritual. Agora é interessante que, quando nós falamos sobre
tudo isso que é o espírito, essa parte transcendental, nós temos que entender que quando a presença de Deus ela vem, a gente sente na parte material, que é o corpo, né? A gente às vezes chora, grita, glorifica, reage nas nossas emoções, sentindo a presença, não é assim? Mas essa presença, o local de acesso da presença de Deus foi lá no nosso espírito, foi lá nessa parte transcendental. Para melhorar, o espírito do homem é a antena. É a antena. Então, quando a Bíblia chama, é interessante, quando a Bíblia chama você de casa, agora imagina o teu espírito como a antena. Então Deus ele vem, acessa essa antena, chamada espírito, e aí vem sobre todos os compartimentos da casa, chamado alma, até acessar toda a parte física do lado de fora, que é o corpo. Pegou, entendeu? Que maravilha! E é com esse ensinamento que eu creio muito que você vai guardar, você vai entender, você vai absorver mais e mais, que nós falamos aqui sobre a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. E é claro, temos muito ainda para falar, aqui foi apenas um resumo, e seja bem-vindo a essa jornada espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.